Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos aí para mais um vídeo aqui do nosso canal. E o assunto, é claro, está confirmado, né, literalmente aí, pelo Pentágono, né? Pelo Pentágono teve essa confirmação de que pelo menos 10 mil militares norte-coreanos já estão na Rússia. Olha só, a própria porta-voz do Pentágono, né, a Sabrina Singh, ela já deu essas declarações na data de ontem, que também foram, de certa forma, já referendadas, né, se a gente pode dizer dessa maneira, pelo Mark Rutte, que é o atual secretário-geral da OTAN, e que a gente também já fez alguns vídeos aqui ontem a respeito disso. É uma informação não muito boa, até porque a gente observa que a situação dos ucranianos elas não está muito boa, né, pessoal? Os ucranianos que vêm perdendo aí muitos territórios, né, vem perdendo muitas partes aí do seu território para os russos e correm o risco aí também de perderem uma parcela desse, vamos dizer assim, alguns ganhos, né, nesse conflito, que é a parte lá em que os ucranianos estão querendo reivindicar territórios e também estão querendo, de certa forma, fazer uma negociação, que é a região de Kursk, né? Então, a gente lembra bem que os ucranianos eles iniciaram aí uma invasão em média grande escala em Kursk, tomaram lá boa parte da região, né, de forma muito rápida, inclusive, né, a gente lembra bastante disso, mas, infelizmente, esses norte-coreanos já estão na região de Kursk e já tem muitas evidências de que há muitas batalhas sendo travadas ali naquele pedaço de terra, se a gente pode dizer dessa maneira, com os coreanos. E os ucranianos, infelizmente, eles não conseguiram capturar, né, a principal cidade, que é a cidade de Korenevo, que os ucranianos estavam querendo muito capturar essa região, mas eles acabaram meio que perdendo alguns territórios, né, ali daquela parte do lado esquerdo do mapa, se você observar, e também alguns russos, eles conseguiram ultrapassar literalmente as margens do Rio Sen. Então a situação ela segue muito complicada para os ucranianos, né? Uma outra notícia importante que é interessante a gente destacar aqui é que nessa madrugada, os ucranianos conseguiram atingir um grande armazém de munições da Rússia na região de Luhansk atingida, né? Lá na capital do Oblast. Então, foi uma grande explosão e que ainda nós não sabemos se foi um míssil ou se foi um drone, mas o fato é que foi uma grande explosão e que isso contribui, de certa forma, positivamente para os ucranianos aí dentro desse conflito. Claro que a gente vem acompanhando diversos armazéns de munições sendo atingidos por vários drones ucranianos, mas os russos, eles ainda continuam ganhando muito terreno, né? Os russos continuam ganhando aí várias partes do terreno da Ucrânia, né? E uma das notícias também que não é muito boa, né, pessoal, é que já está confirmado que os ucranianos eles perderam a cidade de Selidov, né? Selidov, que estava sendo defendida de forma assim muito ferrenha, né, para os ucranianos, né? Uma disputa assim muito aguerrida, mas os ucranianos perderam a cidade de Selidov, né? E já está literalmente confirmada aí por diversos veículos de comunicação e até já a grande maioria, a parte da estação ferroviária já tem lá russos por lá, já tem até bandeiras da Rússia que já foi literalmente hasteada, e isso daí prejudica mais ainda o que? Prejudica mais os ucranianos, porque os russos, eles começam a ficar muito próximos, né? Mais próximos ainda do principal bastião dos ucranianos, que é
a cidade de Pokrovsk, né? Se caso, pessoal, olha só, se caso os russos conseguirem conquistar Pokrovsk, aí a coisa começa a ficar muito complicada e que a gente já falou diversas vezes aqui no canal, porque daqui para frente não há muitas grandes cidades, né? Não há muitas grandes cidades e os russos eles podem avançar de forma muito rápida, inclusive até conquistar a região de Pavlograd e ficar ali muito próximo do Dnipro. Se isso aqui acontecer, pessoal, a grande possibilidade, se a gente pode dizer assim, dos russos consolidarem o Donbass é muito grande, porque aí, como nós sabemos, a região de Pokrovsk é um hub de ligação muito grande, né, com várias linhas férreas e que essas linhas férreas elas acabam alimentando aí regiões de Kramatorsk e Sloviansk, que também são cidades muito importantes, cidades muito grandes, mas a situação ela precisa ser resolvida, né? É uma situação que ela precisa, os ucranianos eles precisam ter aí uma nova estratégia, se a gente pode dizer dessa maneira, para tentar realmente recuperar esses territórios, porque a situação ela segue bastante complicada, né? Uma outra informação também importante para a gente falar aqui nesse vídeo é que começam já rumores na OTAN e também na União Europeia, nos Estados Unidos, de uma possível, né, e vamos dizer assim, demorada, na minha opinião, chance de liberar, se a gente pode dizer dessa maneira, os mísseis que consigam atingir aí boa parte do território da Federação Russa, né? Mísseis de longo alcance, que os ucranianos já há muito tempo vêm reivindicando essa autorização e que até agora não foi afirmado, né, pela União Europeia e nem pelos Estados Unidos, né? O que agora está, de certa forma, forçando para que isso aconteça é justamente essa nova frente, que a gente pode dizer assim, da Rússia com os norte-coreanos, né? Com a presença de 10 mil norte-coreanos, muita gente achando que é poucos militares, mas para eles lutarem aqui na região de Kursk, é um quantitativo, né? Um efetivo muito importante, mas a gente percebe que de certa forma, um desespero dos russos, né? Fica muito claro que os russos não querem mais solicitar, vamos dizer assim, pedir aí mais uma nova convocação de militares, porque a Rússia já se encontra no limite de novas convocações, e aí eles literalmente fecharam esse acordo com os norte-coreanos para que, claro, deve ter alguma troca, né, entre os russos e os norte-coreanos. Provavelmente os norte-coreanos vão querer alguma coisa em troca e com certeza está aí relacionado à tecnologia ou talvez até com relação a segredos nucleares. Beleza, pessoal? Passei aqui para deixar esse vídeo aqui no canal para a gente explicar alguns pontos importantes, né, de ontem para hoje, e mais tarde estaremos na nossa live aqui no canal. Beleza? Muito obrigado, um grande abraço a todos. Valeu, galera.